Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo no nosso canal. Vídeo de hoje a gente vai falar do BDIF 11 e do BDIV 11, os dois fundos aí de infra do BTG. Um é um FIINFRA, outro é um FIPE. Juntei os dois no mesmo vídeo, até porque o relatório de ambos é meio resumidão, então para não ficar aquele vídeo de 5 minutos, super rápido, pra gente ganhar eficiência, fazer um combozinho aí. Vamos começar pelo infra, BDIF, tá aqui ó, BDIF. Começar pelo infra, que é o que todo mundo pode investir, para investidor em geral, que é 99,9% do público, então a gente dá uma ênfase nele. E o outro a gente passa aí só para marcar, para não deixar de comentar. É um fundo de 480 milhões de reais. Ele sempre fica com essa alocação mais ou menos 90% e tal. Sempre tem um caixa aí de uns 10%. São 16 ativos, né? 16 debêntures. Taxa aí IPCA mais 7,9. A gente vai conversar um pouco dessa taxa em relação ao patrimonial. O patrimonial dele é de R$ 100,39 e ele distribuiu R$1,75 por cota, uma distribuição bem vultosa, né? Assim como, por exemplo, o CPTI vem entregando rendimentos bem vultosos, esse carinha aqui também está entregando bons rendimentos. Os setores aí das debêntures, vou dar um zoom aqui para vocês. Energia entre geração e transmissão é o grosso da carteira. Saneamento, rodovia, mobilidade, iluminação e porto, bem pouquinho. Os ratings, seguindo aí a grande maioria dos fundos de infra, todos bons ratings, né? Tudo rating A para cima. Então não tem muito assim o que comentar de risco de operação. Operação, claro, toda operação tem um risco, mas assim, isso aqui é um rating horrível e tal. Não é uma tese mais arriscada, não. Ele trabalha com teses aí de fato um pouco mais tranquilas, assim como todos os FIPEs. Aqui as movimentações, esses códigos são os códigos das debêntures, a gente vai ver aí. Venderam venderam 3 para comprar outras 2. A gente vê aí a movimentação de carteira normal. Conforme ele colocou, nós fizemos o ajuste, mesmo tendo em vista o cenário macro e a qualidade da carteira. Fala um pouco de rentabilidade, questão do yield. Muito comentário macro, viu, pessoal? Pouco comentário sobre o fundo, mas muito comentário macro. Vocês têm que lembrar um ponto, que esse tipo de fundo, ele é um fundo, imagina um fundo de CRI, mas um fundo de CRI mais lá no início, meio no passado. O relatório ele não é igual os que a gente está acostumado de fundo de CRI, que tem relatórios maravilhosos. Não, o relatório dele é um pouco mais, digamos assim, mais pré-histórico em informações, então tem que botar isso aí na conta. Ele fala muito questão do mercado, questão de inflação e tudo mais, o basicão que todo fundo vem falando. Aqui ele traz uma tabela de precificação. Isso os fundos de CRI deveriam ter, viu, pessoal? Isso seria muito legal da gente ver em fundo de CRI. Que ele coloca o preço da cota e a taxa que você tem equivalente dentro do portfólio. Então, por exemplo, você comprando ele hoje a R$97, você está levando aí equivalente a IPCA mais 8,51. E todos os FIINFRA aí tem uma tabelinha dessa de precificação. Então é bem legal de você ter uma ideia da taxa que você vai ter aí, uma taxa equivalente. Setores e ratings já comentei. Aqui os informações gerais dele, patrimonial 139, as taxas e tudo mais, público-alvo geral. Se você for comprar esse carinha aqui e a corretora barrar por algum motivo, hoje eu acredito que não está mais barrando, já tem tempo que ele abriu para público em geral, mas se vier a acontecer, é só você pegar esse relatório, mandar para o seu assessor, falar: meu irmão, vocês estão comendo bola, tá aqui, já alterou. Enfim, isso não está sendo mais problema hoje. Quando mudou lá, uns 6 meses atrás, ainda aconteceu esse problema. Você ia comprar e não deixava. Você fala: pô, o que tá acontecendo? Aí você tinha que ir lá, mandar e-mail e tal, aquela ladainha toda até eles conseguirem liberar para você. Vamos lá. As taxas dele, a administração é uma taxa barata, a taxa de performance 20% desse benchmark aqui, achei meio bobinho de bater. Mas pelo menos a taxa de administração é uma taxa barata. São 6 mil cotistas. Um produto de meio bi com 6 mil cotistas. É uma pegada, era um produto para qualificado e tal. Então geralmente o ticket médio é maior
E agora que o grosso da galera tá entrando, tá dando uma aumentada em liquidez, número de cotistas e tal. Esse fundo ainda não fez nenhum movimento de follow-on desde que ele mudou. Já, por exemplo, o CPTI já fez, Juro 11 já fez, o Cadif tá fazendo. Então ele ainda tá paradão aí. Um ponto que é legal de comentar desse fundo, que há uns meses atrás, deve ter uns 2, 3 meses, ele fez uma assembleia para permitir o fundo fazer uma recompra de cotas. FIINFRA pode fazer isso, viu, pessoal? E aí ele fez essa assembleia. Legal, só de comentar assim para vocês. Aqui um pouco das debêntures, todas elas, a gente vai ver elas um pouco mais para frente. Dados de mercado, negociação do B3, tudo mais. Os rendimentos, bem ruim a imagem, né? Não dá para ver direitinho, mas enfim, ele vem melhorando os rendimentos aí nos últimos meses. Cota patrimonial, cota mercado, aqui o yield do IMAB mais 10 tal, como ficou o patrimonial, né? IMAB mais 10. O IMAB mais 2, que é o benchmark dele, que é essa linha tracejada com um pontinho um pouquinho mais gordo, então a gente vê aí. Um pouco de uma pequena DRE aqui, a gente consegue ver como é que ela ficou aqui distribuída pra gente. Lembrando, pessoal, fundo de infra nem tem que ter DRE, já é um ponto de comentar com vocês. Então às vezes você vai bater o olho nessa DRE, você vai ver um monte de coisa e vai falar, cara, não tá batendo nada, é porque é uma distribuição competência e tal, enfim, é diferente de fundo de CRI. Quem consegue trazer uma DRE que minimamente é compreensível é o CPTI, mas ele consegue jogar uma DRE fazendo tipo uma DRE caixa, mas não é algo que precisa ter nesse tipo de fundo, viu? E aqui um pouco das concessionárias, uma aqui do Rio de Janeiro, essa Asa Branca Holding, projetos eólicos, uma transmissora de energia, enfim, várias debêntures diferentes. Uma diversificação setorial bem diferenciada do que a gente tem de fundo de CRI. Agora, até aproveitando, entrando nesse assunto, a gente está tendo aí fundo de CRI, de CRI Infra, né? Tem o lado da Valora que está lançando agora, a gente vê alguns fundos imobiliários comprando CRI, principalmente daquelas de energia solar, então a gente vê esse setor de infra entrando um pouco na nossa indústria de CRI normal que a gente já tem. Então vamos ver. Eu imaginaria que isso iria acontecer em algum momento, porque o PL da indústria é muito maior e tal, então acaba que inevitavelmente a gente vai ver isso cada vez mais. O Brasil tem um déficit de infraestrutura gigantesco, então tipo, tem muito espaço para crescer nesse setor. Pessoal, vocês não têm ideia. Salvo engano, é algo em torno, precisa de tipo assim, 300 bi por ano de investimento para suprir as deficiências que a gente tem. Então você imagina aí, 300 bi por ano dá tipo entre 25 e 30 bi por mês. Imagina você ter emissão de 25 e 30 bi por mês de novas dívidas, novos ativos e tal, é muita coisa. Então, essa classe que tem muito para crescer mesmo. E eu vejo que as gestoras não estão muito animadas com isso. Com o Fiagro foi um frenesi para cima do Fiagro e tal. Já o Infra não, o Infra tá lá meio jogado de lado, infelizmente. Vamos lá, vamos falar do BDIV. O BDIV, aqui ó, final V, é o FIPE. Qual que é a grande diferença do FIINFRA para o FIPE? Deixar de forma bem fácil para vocês entenderem. FIINFRA, dívida, ele vai mexer com dívida como se fosse um fundo de CRI, e o FIPE, ele mexe com equity, então ele tem diretamente as operações. É a grande diferença aí entre os dois. Então, vamos lá, esse fundo está sendo negociado a R$90,61, ele fica nesse valor, viu, pessoal? Ele não foge muito disso, não. O valor que ele fica rodando é ali, R$90 e tal. Liquidez está boa para um produto que poucos cotistas e tal. Aí ele começa a falar um pouco das operações aí. Tropical, isso aqui é uma linha de transmissão. Teve aí uma parada de 3 horas para manutenção. PCH Braço, pequena central hidrelétrica. A gente vai ver a foto dela. É uma hidrelétrica
ela não tem nem, digamos assim, barragem, é de fio d'água, se eu não me engano, que chama o nome certinho. Então, a gente consegue ver. E a joia da coroa desse fundo é essa Linhares. Essa Linhares é uma termoelétrica que fica, evidentemente, em Linhares, lá no Espírito Santo. É uma baita de uma termoelétrica, uma das principais termoelétricas que a gente tem aí no país. Então a gente consegue ver aqui. Não dá para ver muito bem a foto, né? Mas, enfim, é ela aí. E passou por reformas, o fundo fez aí um investimento grande nela. E esse investimento vai começar a dar retorno aí nos próximos meses. Por sinal, saiu um fato relevante da obra, depois eu vou botar aqui na tela para vocês. Finalizou e tudo, então bem interessante. Aqui está a linha de transmissão e a pequena central hidrelétrica aqui, ó. Vocês estão vendo ela aqui. Ela não tem nem reservatório, não é a central hidrelétrica clássica que a gente tem, né? Que tem a barragem e tal. Não, essa aqui ela tem pega o rio, né? Uma seção de rio que tem um declive, aí você monta ali embaixo do declive, lá em cima você bota um cano e esse cano traz a água vem descendo e passa. É uma pequena central, de fato. Então a gente vê a capacidade dela e é bem interessante de ver. É uma classe de ativo, pessoal, que infelizmente só é para o investidor qualificado. Isso para mim é uma baita besteira, porque a gente tem aí um déficit fudido de infraestrutura, e aí quando você pode pegar recursos privados de investidores para colocar o negócio para melhorar, não, só qualificado, veja bem. Essa regra de investidor qualificado, para mim, estranha, é ridículo. Enquanto você puder operar Bitcoin, opções e entre tantas outras coisas muito mais arriscadas que isso aqui, essa regra não faz sentido algum. Então, eu espero que um dia a CVM derrube essa regra. Não tem porquê. Não tem porquê. Cada um é dono do seu dinheiro. Você investe onde você bem entender. Você não precisa do governo para falar para você que invista nisso ou invista naquilo. Não faz não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido isso. Enfim, né? Você pode participar de loteria, você pode jogar aqueles 1, 2, 3 bet lá no seu telefone, você pode fazer o que você quiser. Agora, investir num produto top como esse, não, veja bem. Você tem que ter R$1 milhão para entrar, mas pô, quer dizer então que se um Zé Ninguém receber uma herança de R$1 milhão, o cara não saber bosta nenhuma de investimento, ele pode investir. Por quê? Porque ele tem R$1 milhão, ele é qualificado porque ele tem R$1 milhão. Desde quando é de dinheiro, qualifica alguém? É assim, ridículo. É uma regra que, sinceramente, eu queria entender quem que foi o gênio que foi e falou, não, vamos lá, para ser qualificado, você tem que ter R$1 milhão na conta. Mas, ué, eu entendo a parte de você ser qualificado porque você tem lá uma qualificação, seja um CPA 10, CPA 20, um CNPI, beleza, aí ok, você fez uma prova para isso e tal, mas porque você tem R$1 milhão na conta? Enfim, vamos lá. Vamos seguir. Os últimos pagamentos desse fundo, ele anunciou dividendos ontem. Deixa eu pegar aqui para vocês aqui no canal aqui. Cadê? Tá aqui, ó. Ele pagou ontem, por sinal, vai sair no próximo relatório, mas ele pagou ontem, deixa eu pegar aqui para vocês quanto que foi, R$3,20. Então a distribuição de julho aqui a gente consegue ver um 3,20, bem em linha com a distribuição de abril. E o fato relevante que saiu também ontem, que foi aí a Linhares voltar à operação, né? Ela ficou parada por causa da obra e agora já voltou a operar. No mais, pessoal, fica aí o vídeo, trouxe os dois produtos juntos para a gente conhecer. Eu não falo tanto de infra aqui no canal, né? Eu falo muito do CADIF, CPTI, que são os mais famosos. Eu sei que eu tenho que trazer mais produtos, principalmente FIPE, eu tenho que trazer mais, mas o problema do FIPE é que os relatórios eles são bem enxugados, bem enxutos, então tipo, não tem muito como fazer um vídeo falando, porque tipo, é uma coisa que você tem que acompanhar, tipo, você quer comprar um FIPE, o relatório é só uma lâmina mensal que você tem que acompanhar de fato, é o call trimestral que a gestão faz e tal, esse tipo de coisa. O relatório em si
ele não traz tanta coisa. Mas enfim, fica aí o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima. Fui!